A decepção fatal com o enteado ingrato e o apoio da minha esposa ao reconhecer a falsidade do filho. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já imaginou criar o filho de outra pessoa com amor e no fim ser traído por ele? Até onde vai o perdão de um homem de bom coração quando tudo o que ele construiu começa a ruir? No vídeo de hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um enteado muito traquina que nunca aceitou que sua mãe se casasse de novo após romper com o pai. Algum tempo depois, o rapaz acaba tendo atitudes horríveis com o padrasto, que resultam em terríveis consequências. Só quando o pior acontece é que ele reconhece os seus erros e se arrepende tarde demais. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a história de amor, dor e justiça, de um padrasto traído, mas que jamais perdeu sua dignidade. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação, ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real, e por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Então vamos à história. Olá, o meu nome é Geraldo, eu vivo em Oregon, nos Estados Unidos. Eu sou um homem maduro de 58 anos, mas sou um homem boa pinta, de olhos claros e cabelos loiros com um corpo atlético. Eu sou casado há mais de 24 anos com Agnes, uma mulher madura, mas muito bonita. Nós nos conhecemos quando eu tinha 32 anos e ela 30 anos. Foi amor à primeira vista. Agnes e eu éramos muito felizes. Não demorou para começarmos a ter um relacionamento. Com 2 anos de namoro, nós nos casamos. Acontece que Agnes tinha um filho de um relacionamento anterior, de nome Alberto, que tinha 12 anos na época. Também acontece que Agnes e o pai de Alberto se conheceram muito jovens. Seu pai, que se chamava Ivan, era um homem abusivo, infiel e que constantemente a humilhava. Ele também era viciado em álcool e outras substâncias ilícitas. O que aconteceu foi que, após um episódio em que Agnes quase morreu nas mãos desse homem cruel, Agnes, sem pena, se divorciou de Ivan e conseguiu a guarda do filho, inclusive uma ordem de restrição para manter esse homem o mais longe dela e do filho. Apesar de tudo isso, Alberto adorava o pai e ficou ressentido com a separação. Mas Agnes estava farta do inferno que vivia nas mãos do ex-marido Ivan e não queria mais esse relacionamento em sua vida. Algum tempo após o divórcio, Agnes me conheceu, um homem de bom coração e boa pinta. E a química entre nós foi verdadeira. Alberto nunca aceitou a nossa união e nunca me considerou como seu pai. Na época em que éramos namorados, Alberto deixou bem claro para mim que nunca me consideraria como seu pai, mas sim como o marido de sua mãe. Alberto não aceitava que ninguém tomasse o lugar de seu pai. Apesar de tudo, eu fazia o possível para conquistar o afeto do jovem adolescente, mas o garoto fazia de tudo para ser o mais malvado possível comigo. Infelizmente, Alberto herdou o caráter de seu pai abusivo, chegando a causar confusão na escola. Certa vez, ele foi pego pelo inspetor da escola consumindo remédios proibidos, o que fez a diretora da instituição chamar a mim e sua mãe para resolver a situação. Eu e Agnes conversamos com Alberto para conseguir fazer o rapaz amadurecer e criar juízo, mas o menino era rebelde e muito birrento. Infelizmente, Agnes se viu obrigada a ameaçá-lo a enviá-lo para um rigoroso internato militar de Oregon. E nesse momento, eu intervi na conversa e disse: "Rapaz, pare com isso agora. Você está passando dos limites. Esse seu comportamento está indo longe demais." E nesse momento, Alberto gritou comigo e disse: "Fique fora disso, senhor. Você não é meu pai. Você é somente o meu padrasto. Não tente se fazer de bonzinho. Não me engana igual faz com a minha querida mãe." Agnes, nesse momento, se enfureceu e disse a Alberto:
Respeite o Geraldo. Ele pode não ser seu pai. Ele é o meu marido e o homem desta casa. E graças a ele, que temos esta casa maravilhosa e linda, e não aquele barraco velho e caindo aos pedaços onde morávamos com o perdedor do seu pai. E ouvindo isso, Alberto acabou calando a boca e ficou quieto com as palavras de sua mãe. No nosso quarto, eu e Agnes estávamos conversando na cama e eu fiquei com pena de Alberto. Eu carinhosamente disse para Agnes: Amor, você não acha que foi dura demais com o menino? Ele não consegue aceitar a separação. Devemos procurar um terapeuta para ajudar o Alberto. Agnes me respondeu carinhosamente: Eu sei, amor. Eu concordo que devemos ajudar o meu filho, mas ele precisa entender que a vida não é como ele imagina. Ele tem de encarar a vida e não se prender a ilusões. E a propósito, meu amor, eu preciso falar algo muito importante. É algo muito bom que vai nos unir ainda mais. E nesse momento, Agnes me deu uma notícia que me deixaria muito feliz. Agnes estava grávida, nós iríamos ter um bebê. Eu fiquei muito feliz com a notícia e acreditava que com esse bebê, a relação com Alberto poderia mudar e fazer com que pudéssemos ter uma relação amigável ou, ao menos, uma relação de respeito mútuo. Quando contamos para Alberto que teríamos um bebê, o garoto ficou com um olhar frio e apático e disse para nós: Ótimo, mãezinha. Agora você vai ter um bebezinho do seu querido marido. E você, Geraldo, não perdeu seu tempo em fazer um filho na minha mãe. Parabéns, papai do ano. Eu e Agnes estávamos chocados com a reação de Alberto. Apesar da decepção com a reação do adolescente, nós acreditamos que era apenas uma birra de criança, mas esse pensamento teria um custo caro. Com o tempo, a barriga de Agnes crescia. Eu comecei a notar que Alberto estava deixando coisas escorregadias de propósito no chão, com o intuito de fazer Agnes escorregar e talvez fazer minha esposa abortar e perder o nosso bebê. Desconfiado disso, eu decidi contar para Agnes o que eu estava vendo na casa. E Agnes, nesse momento, me respondeu: Amor, meu filho não seria capaz de algo assim. Ele pode ser um garoto rebelde e malcriado. Mas ao ponto de se converter em uma peste, isso já seria demais. E nesse momento eu disse para minha amada: Amor, vamos ficar atentos. Devemos estar vigilantes com esse garoto. E devemos pensar no nosso bebê. E Agnes decidiu dar crédito a mim. Mas em um dia inesperado, Agnes ouviu o seu filho falar no telefone com um amigo. E as palavras que ela ouviu o filho falar por telefone eram as seguintes: Infelizmente, não tive sorte de fazer a minha mãe perder esse bastardo. E terei de ter mais um rival para disputar nesta casa. Mas não se preocupe, amigo. Vou colocar o Geraldo para fora desta casa de alguma forma. Nunca vou considerar esse homem como meu pai. Ele acha que vai me comprar com presentes e um irmãozinho bastardo. Que iludido esse homem. Alberto ria descontraidamente ao telefone. Nesse momento, Agnes ficou chocada com as palavras do filho. Mas precisou ter sangue frio e não deixar suas emoções tomarem conta. Agnes foi para o quarto e ficou pensando em como punir o filho por essa traquinagem. Quando eu cheguei em casa, mais que depressa e sem medo, Agnes me contou tudo, sem esconder nada de mim. E como pai do seu bebê, eu merecia saber. Quando escutei o que minha esposa disse, espantado eu respondi: O que você me falou é muito grave. Eu não vou desconfiar de você, pois já notei esse comportamento. Para a segurança, me permite vigiar o seu filho. E Agnes aceitou. Em outro dia, aproveitando que meu enteado estava na escola, eu decidi entrar no quarto dele sem permissão e eu vi o diário do menino na gaveta. Por mais que eu estivesse me sentindo como que estava violando a privacidade do rapaz, eu não iria recuar e abrir o diário. O que eu li no conteúdo das últimas páginas era assustador, o ódio dele por mim e planos maldosos para prejudicar o meu bebê. Isso eu não iria aceitar. Em seguida, em uma conversa com Agnes, eu disse tudo o que li no diário de Alberto e eu vi que minha esposa estava falando a verdade. Eu queria ver isso para não tomar qualquer conclusão precipitada antes de agir. Mas depois que li o que estava no diário, eu iria apoiar o que minha esposa decidisse. Então nós dois esperamos o rapaz chegar em casa. Quando ele chegou, Agnes confrontou o filho e disse: Escute, Alberto. Se os outros me contassem, eu não acreditaria. Mas quando ouvi o que disse na conversa com o seu amigo no telefone, isso foi demais. E nesse momento,
Alberto retrucou nervoso. O que você está dizendo, mãe? Você não tem provas do que está dizendo. E nesse momento, eu confrontei meu enteado e disse: Não precisa mais fingir e dissimular. Eu já sei de tudo, garoto. Você não nos engana mais. Nós te damos de tudo. Amor, carinho e atenção. E como nos paga? Com rebeldia e birra sem motivos. Isso vai acabar agora, rapaz. E nós decidimos mandar o garoto para a terapia a contragosto. E para a proteção do bebê, o rapaz, de muita má vontade, aceitou ir à terapia. Ele desabafou com o terapeuta todos os seus problemas. Durante esse tempo, Agnes e eu estávamos curtindo a gravidez e estávamos muito felizes. Após completar a gestação, tivemos um par de gêmeos, 2 meninos saudáveis e perfeitos. Com o tempo, Alberto parecia outro menino, estava mais atencioso e até parecia me respeitar. Não era uma relação pai e filho, mas procurávamos ter uma comunhão amigável entre nós. Nos 5 anos seguintes, houve paz e tranquilidade na família. Mas tudo muda quando cheguei em casa mais cedo e me deparei com uma cena horrível. Eu vi Alberto gritando e humilhando meus filhos dentro da minha própria casa. Não pude tolerar aquilo e, nesse momento, chamei a atenção de Alberto para que não fizesse isso com os irmãos e os respeitasse. Dei-lhe uma bronca sem hesitação. Alberto escutou calado a bronca que eu dava e não respondeu ou foi grosseiro. Nesse momento, eu pensei que meu enteado tinha mudado e a terapia teve efeitos. Mas o que eu não sabia era que Alberto estava preparando o terreno para algo desagradável. Tínhamos discussões, mas nada que fosse algo ruim ou desagradável. Com o tempo, Alberto conheceu uma jovem que se tornou sua namorada. O rapaz parecia feliz, e isso parecia acalmar os hormônios do jovem. Até que Alberto, um dia, me chamou carinhosamente de pai, o que me deixou feliz e pensei que, com isso, a nossa relação poderia ter um novo começo. Inclusive, ele até passeava comigo e com o resto da família em parques e circos. O rapaz posava em fotos comigo e até me marcava em publicações nas redes sociais. Agnes estava feliz com essa mudança. Agnes parecia estar vivendo em paz e nossa família estava estruturada. A família da namorada de Alberto estava feliz com a relação dos jovens, pois ambas tinham uma boa posição financeira. Alberto, inclusive, pedia grandes somas de dinheiro a nós para um negócio que ele estava querendo investir depois do casamento. Agnes e eu, confiando no rapaz, demos as somas de dinheiro que ele tanto pediu. Nós não questionamos o rapaz e demos esse voto de confiança ao jovem. Quando Alberto completou 22 anos e após completar o ensino médio e o seu tempo de relacionamento com sua namorada, Alberto e sua noiva decidiram oficializar o noivado e que em breve eles se casariam. Alberto já tinha juntado um bom dinheiro para o casamento, mas Alberto pediu para que eu ajudasse no seu casamento. E eu, tendo um bom coração, aceitei investir no casamento do meu enteado. O jovem agradeceu a mim e até me deu um abraço. Eu não estava investindo no casamento do meu enteado por interesse, mas porque eu queria ajudar de coração e sem querer nada em troca, pois eu tinha esperança de que iríamos nos abraçar e fazer um discurso juntos no casamento. Todos se reuniram no local do noivado, decorado com flores e mesas douradas. Todos estavam unidos para aquela celebração. Eu, Agnes e nossos filhos gêmeos fomos para o local do noivado. Estávamos felizes, mas logo toda essa felicidade iria desaparecer dos nossos olhares. O que vimos na festa de noivado foi algo desagradável e horrível. O verdadeiro pai de Alberto, Ivan, estava presente na festa, e Alberto estava fazendo um discurso em honra a seu verdadeiro pai e fazendo homenagens a ele diante de todos. Alberto falou diante de todos o quanto estava feliz que seu pai estava ali presente para aquele grande dia. E nem eu, nem sua mãe fomos citados na homenagem. Aquela cena deixou tanto Agnes quanto a mim muito indignados e incomodados com as declarações. Agnes estava decepcionada ao ver o seu ex-marido sendo homenageado diante dos convidados naquela festa de noivado. A vontade que Agnes tinha era de voar no pescoço do ex-marido diante de todos, mas eu não queria um escândalo naquele local. Acalmei a fúria da minha esposa. Ela estava furiosa com a atitude mesquinha e narcisista do filho. Agnes nunca proibiu Alberto de ter contato com o seu verdadeiro pai. Mas acontece que Ivan, depois do divórcio, abandonou os dois e não queria saber de nenhum deles, e sumiu das suas vidas. E agora o homem estava ali diante de todos.
Agnes queria confrontar o ex-marido e o filho ali mesmo. Mas falei que o local estava cheio e Alberto estava feliz com a festa. Aconselhei-a a acalmar os ânimos e que, quando chegássemos em casa, iríamos confrontar Alberto. No outro dia, quando acordamos na festa, eu vi que Ivan sorria de forma debochada para mim e para Agnes. Isso me deixou frustrado com tamanha traição. Alberto viu que eu e Agnes ficamos a noite toda juntos na mesa, com seus irmãos gêmeos, e não se acercou em nenhum momento a nós. O rapaz ficou a noite toda ao lado de sua noiva, dos familiares de sua noiva e do seu pai, mas de sua mãe, dos seus irmãos gêmeos e de mim manteve distância. Após o fim das festividades, e quando chegamos em casa, eu confrontei o meu enteado e, com a cara vermelha de indignação, disse: Alberto, que cena foi aquela na festa de noivado? Como pode fazer isso comigo, que sempre te apoiei e te ajudei? O que isso significa? E Alberto me respondeu de forma debochada: eu não preciso da aprovação de ninguém para convidar o meu pai para a minha festa de noivado. Ele é o meu pai e tinha o direito de participar deste momento importante na minha vida. Já se esqueceu que eu te disse que você era apenas o marido da minha mãe e não o meu pai? Você se esqueceu que tinha te deixado isso claro? Como você é ingênuo! E eu fiquei triste com isso, e Agnes gritou com o filho: como você pode se encontrar com esse perdedor do seu pai? Como você conseguiu entrar em contato com esse pedaço de lixo que só infernizou a minha vida? Alberto disse que seu pai entrou em contato com ele pelo Facebook, e ele falou tudo, que ele tinha dito que Agnes era uma infiel traidora, e que ela traiu seu pai para ficar comigo, que era o seu amante, e que por culpa de sua mãe, ele acabou caindo no álcool e no vício, e que tudo foi culpa nossa. Nesse momento, Agnes queria dar uma bofetada na cara de Alberto, mas eu acalmei a minha esposa e, nesse momento, Alberto disse debochadamente para mim: pode parar de fingir. O meu pai me ama incondicionalmente, ao contrário de você, que finge estar preocupado comigo só para impressionar a minha mãe. Como você foi iludido, seu estúpido. Nesse momento, Agnes queria ir para cima do filho, mas eu acalmei novamente minha esposa. Muito decepcionado, eu fui para o meu quarto enquanto Alberto ria sarcasticamente da cena que acontecia diante dele. Eu estava triste e chorando na minha cama com tanta decepção. Agnes entrou no quarto e me abraçou, e me pediu perdão pelo que o filho ingrato fez. No dia seguinte, conversando entre nós, eu disse a Agnes: paciências, amor. Esse homem é o pai dele, e está querendo fazer parte da vida do seu filho. Embora eu esteja triste com tudo isso, estou completamente decepcionada. Esse moleque foi pior que Judas Iscariotes. Sabe Deus que mentiras esse canalha do Ivan disse ao Alberto. Isso é horrível, retrucou Agnes para mim, emocionada com tanta decepção. Mas logo acabei descobrindo algo que deixaria eu e Agnes ainda mais decepcionados. Descobri extratos bancários das últimas retiradas de uma conta bancária conjunta que tínhamos e descobrimos que Alberto estava tirando grandes somas de dinheiro da nossa conta e transferindo para a conta de seu pai Ivan $10.000 mensais. Alberto sempre dizia que tirava dinheiro da conta para gastar e se divertir com os amigos, mas logo pesquisamos melhor e descobrimos que Alberto estava tirando esse dinheiro para dar ao seu pai perdedor. Aquilo foi impactante para nós, que não podíamos suportar aquela traição. Aquilo foi demais para Agnes e para mim e foi a gota d'água. E, sem pena, ela foi ao quarto de Alberto e confrontou o filho, dizendo como ele poderia ser tão narcisista e cruel em roubar da sua família para dar ao seu pai perdedor. Alberto se recusou a aceitar que estava fazendo algo de mal e que tinha orgulho de ajudar o seu pai, pois ele merecia essa ajuda e que ele odiava a si mesmo por ter ressentido o pai durante esses anos por causa das mentiras de sua mãe e disse que não se arrependia de nada. Nesse momento, o quarto virou um campo de batalha entre mãe e filho. Isso foi demais para nós e eu entrei nessa batalha e disse para o meu enteado mal agradecido: você, além de ser falso, aproveitador, mentiroso e dissimulado, rouba-nos para dar ao seu patético pai, depois de tudo que ele fez à sua mãe. Isso foi demais, seu moleque. E com toda a minha fúria, eu dei uma bofetada na cara de Alberto, que ficou perplexo com o gesto e logo reagiu dizendo: seu desgraçado,
Quem você pensa que é para me bater? Você não é meu pai para me bater na minha cara. E Agnes, nesse momento, também se meteu e deu outra bofetada na cara do filho e gritou: "Cale a boca, Alberto! A partir de agora você vai estar por sua conta. Nem eu nem seu padrasto iremos mais te ajudar. Agora se vire, seu moleque mal agradecido." E Agnes e eu começamos a pegar todas as coisas de Alberto e jogamos tudo na rua, e com razão. E nós o mandamos para fora de casa. Alberto, antes de deixar a casa, ficou furioso. Vandalizou o quarto e destruiu tudo. Arrancou as cortinas, quebrou os móveis e destruiu as lâmpadas. Alberto saiu enfurecido da casa e se foi para a casa de sua noiva e da família dela, que o acolheram. Nesse momento, eu e Agnes só tínhamos uma forma de castigar Alberto e fazê-lo entender o erro que cometeu: cancelar o seu casamento. E sem nenhum remorso ou peso na consciência, eu liguei para o local onde tinha alugado, para a cerimônia de casamento do meu enteado. Como era de um amigo meu, nós pedimos para ele cancelar o local do casamento. Meu amigo e dono do local de festas ficou muito impactado e me perguntou o porquê dessa decisão tão precipitada. Eu e Agnes explicamos o motivo e dissemos que pagaríamos pelos prejuízos e perdas, mas pedi para cancelar o casamento naquele momento. O dono da casa de aluguel de festas decidiu atender o meu pedido e cancelou o aluguel da casa de festa, em consideração à nossa amizade. E eu consegui o feito, já que era eu que tinha investido, então eu não tinha motivo e razão nenhuma para ajudar Alberto. Meu enteado não tinha mais salvação. Por telefone, Agnes disse ao filho que não assistiria ao casamento. E Alberto disse que não se importava. Tendo o seu pai na festa, já era o bastante. Mas isso era apenas um fingimento nosso, para que Alberto não desconfiasse de nada. Quando chegou o dia do casamento, eu e Agnes ficamos em casa comendo uma pizza e tomando um suco na frente da TV junto com nossos gêmeos. Exatamente à noite, não demorou para os nossos telefones começarem a tocar e a receber mensagens de texto e voz de Alberto. O rapaz estava desesperado e gritando por telefone e nos disse: "Pode me dizer o que aconteceu? Minha noiva, meus convidados e todos os meus amigos foram barrados. Você não pagou o local do meu casamento? E eu pensando que você fosse alguém bom que não guardasse rancor." E por telefone, ele continuou dizendo que isso foi cruel e como eu podia ser tão vingativo. E Alberto, ironicamente, disse que, como agradecimento, mandaria as fotos do seu casamento como um consolo. E eu retruquei de forma debochada para aquele moleque: "Como você foi ingênuo, seu moleque. Você esqueceu que eu estava pagando esse casamento? Fico feliz de te ver impotente diante dessa situação. Agora aguenta as consequências, querido enteado mal agradecido." E nesse momento, Agnes pegou o telefone e disse ao filho: "Você fez tudo isso. Agora deve arcar com as consequências das suas atitudes." "Você entrou nessa sozinho, Alberto? Agora saia sozinho." E ela desligou o telefone na cara do filho e logo bloqueamos o seu número. Nós estávamos orgulhosos da nossa decisão e não nos arrependemos nem um pouco. Nós até torcíamos para que a noiva rompesse com ele, pois estávamos fazendo um favor à moça de ser salva de alguém tão mentiroso e manipulador como Alberto. Para nós, a moça se salvou de um grande problema e não perdeu nada. Eu e Agnes continuávamos com nosso momento em família. O telefone tocou novamente, mas dessa vez era o meu amigo dizendo que o meu enteado e os convidados dele estavam querendo entrar de qualquer maneira e eles estavam vandalizando o espaço. Meu amigo me pediu um conselho do que ele deveria fazer para controlar a situação. Eu disse para meu amigo que chamasse a polícia e prendesse todos eles, se estivessem se recusando a sair, e ele fez exatamente o que eu sugeri. Ele chamou a polícia para arrastar todo aquele pessoal que não queria sair dali. Mais adiante, eu e Agnes recebemos outra ligação, mas desta vez era o pai da noiva que queria falar com a gente e perguntou o que aconteceu para cancelar o local do casamento, pois sua filha e seus amigos estavam passando por um constrangimento muito grande e sua filha parecia humilhada ao ser barrada no próprio casamento. Eu disse por telefone que não tinha que falar nada desse assunto, que se ele quisesse saber, que perguntasse ao noivo, ele poderia esclarecer tudo. O homem não entendeu nada, mas tudo acabou em confusão. A noiva estava triste e humilhada,
e Alberto completamente frustrado, e seus convidados acabaram sendo presos. Entre eles o pai de Alberto, Ivan, que era o mais agitado e caótico de todos ali, que estava influenciando os outros a entrarem à força no local. Agnes, eu e nossos gêmeos, ficamos apenas em casa comendo pizza e assistindo de camarote o sofrimento de Alberto e vendo ele impotente diante de toda aquela situação. Nós e nossos filhos fomos dormir e não ficamos preocupados com o destino de Alberto. No outro dia, quando acordamos, os pais da noiva estavam na minha casa e queriam esclarecer o motivo do casamento da filha deles ter sido cancelado e de eles serem barrados naquela noite. Eu me recusei a falar com eles, mas o pai da noiva insistiu em esclarecer tudo, pois o futuro de sua filha estava em jogo. Ao ver o quanto o homem estava interessado, eu e Agnes decidimos ter uma trégua com os pais da noiva e explicamos toda a situação e o motivo do cancelamento do casamento no local da festa. Nós explicamos tudo sem esconder nada. O pai da noiva, quando ouviu o que nós, os pais do seu futuro genro, falamos, ele ficou chocado, pois Alberto tinha dito a eles uma história diferente, pois ele tinha dito que sua mãe era uma infiel e prostituta, que traiu o marido comigo e o largou por ser pobre para ficar comigo, sendo que conheci Agnes depois do divórcio e não antes destes eventos, e que eu era um padrasto malvado que nunca o deixava ver o pai e que por isso Ivan, o seu pai, tinha caído no vício da bebida alcoólica, e que Alberto tinha dito que seu pai era um bom homem, e que ele era injustiçado. Mas quando o pai da noiva soube pela polícia que o pai de seu futuro genro, Alberto, tinha sido preso por delitos graves e tinha uma ficha suja na polícia, o que levou o futuro sogro a desconfiar das intenções de Alberto. Ele também pedia somas de dinheiro deles também, e agora eles sacaram que Alberto poderia estar usando o dinheiro deles para sustentar o seu pai. Agnes ficou revoltada com a mentira do filho de ser dita como infiel e prostituta, e isso foi demais para ela. Agnes ficou ainda mais ressentida com Alberto. A minha família e a família da noiva esclarecemos tudo e prometemos dar uma lição em Alberto. Após a conversa que tivemos, os pais da noiva foram até a filha e esclareceram toda a situação. A noiva, depois de descobrir a verdade, rompeu o compromisso com Alberto, pois não poderia aceitar ficar com um homem que enganava a própria família para ajudar o pai vagabundo. Tudo estava desmoronando para Alberto, que ficava cada vez mais sozinho. Até o seu pai Ivan debochou dele, dizendo que só estava atrás do dinheiro. E agora que ele não tinha nada, ele era um completo inútil e não servia para nada. Alberto, chocado com o que seu pai disse, ele falou: "Como você pode falar assim comigo, pai? Eu acreditei em você e fiz tudo isso por ti e assim me agradece." "Por quê, pai?" Mas Ivan retrucou ao filho que bastava algumas lágrimas e uma chantagem sentimental para fazê-lo cair como um patinho. Aquilo deixou Alberto arrasado. E só agora compreendeu que foi o tempo todo manipulado por seu pai, e só agora compreendeu e sacou que o que sua mãe e eu tínhamos dito era verdade. O seu pai não passava de um mentiroso, bêbado e perdedor. Ivan abandonou Alberto mais uma vez. No outro dia eu estava em casa com minha mulher Agnes e meus filhos, e o telefone toca. Eu atendi, e para meu desagrado era Ivan que estava no telefone, se queixando de terem tirado o dinheiro grátis que seu filho Alberto dava para ele, e falou de forma debochada que manipulou o filho para obter o que queria, e que agora que o filho não tinha mais dinheiro, eles poderiam ficar com ele, pois, do mesmo jeito que ele apareceu na vida do filho, ele desapareceria do mesmo modo. Agnes e eu ficamos indignados com as palavras de Ivan, e vimos que o homem continuava o mesmo perdedor e alcoólatra de sempre. Apesar de reconhecermos que Alberto foi manipulado pelo seu pai o tempo todo, eu e Agnes não estávamos dispostos a perdoá-lo pelo que fez. Todas as mentiras e traições de Alberto acabaram matando qualquer sentimento de confiança que pudéssemos ter no rapaz, especialmente Agnes, que estava decepcionada com as escolhas que o filho fez. Mas nós ficamos felizes em saber que a noiva de Alberto rompeu com ele após descobrir a verdade, acreditando que a moça se livrou de um problema. Alberto praticamente não teve coragem de aparecer na nossa casa, e eu e Agnes acreditávamos que ele estava refugiado na casa de algum amigo que por misericórdia o acolheu. Agnes e eu
Junto com os nossos filhos gêmeos, decidimos vender aquela casa e nos mudar para o outro lado da cidade, para um endereço onde Alberto não pudesse nos encontrar. Mudamos-nos com tudo que tínhamos e bloqueamos Alberto das redes sociais e do nosso telefone. Alberto, durante meses, ficou vivendo na casa de amigos, mas quando não podiam mais acolher o rapaz, eles o dispensavam e mandavam o jovem embora. Então ele passou a viver nas ruas de Oregon. Vendo que sua vida estava miserável e destruída, ele finalmente reconheceu o nosso valor e o que nós fazíamos por ele. O rapaz se arrependeu tarde demais do que tinha feito. Ele foi nos procurar para tentar reparar as coisas e conseguir o nosso perdão. Quando ele chegou na nossa antiga casa, se deparou com uma desagradável surpresa. Agnes e eu tínhamos vendido a casa e outra família estava ocupando aquele local. Alberto ficou arrasado e se afundou no chão de tanta vergonha, sem saber onde sua mãe, nossos filhos e eu vivíamos agora. Alberto se viu completamente sozinho e abandonado por todos que ele conhecia. 8 anos tinham se passado. Eu e Agnes estávamos felizes na nossa casa. Nossos gêmeos agora eram adolescentes e estavam no ensino médio. Nós estávamos na cozinha quando alguém bateu à porta. Nossos gêmeos decidem atender a porta pensando que era algum vizinho do lado ou conhecido da família. Para a surpresa dos meninos, era um fantasma do passado. Um rapaz vestido elegantemente, mas com uma cara de apreensivo e triste. O rapaz era nada menos que o meio-irmão deles, Alberto, que estava na porta. Os meus gêmeos não se contiveram e foram hostis com Alberto, querendo expulsá-lo de nossa casa. Mas o rapaz pediu para falar comigo e sua mãe. Os meus filhos foram ainda mais agressivos com o meio-irmão e implacáveis com o rapaz. Eles partiram para cima de Alberto e com razão, pois eles sabiam dos problemas que ele nos causou no passado. Os gêmeos disseram palavras ásperas a Alberto, dizendo que ele era um mal agradecido, um monstro dissimulado e a pior coisa que existia na família, e isso deixou Alberto arrasado com cada palavra que meus gêmeos diziam, mas ele era ciente que merecia escutar isso. Quando ouvimos os gritos dos nossos filhos gêmeos na sala da casa e os insultos proferidos, Agnes e eu fomos até a sala para saber o motivo dessa confusão e porque os meninos estavam gritando furiosos. Quando nos deparamos com Alberto na porta da nossa casa, nós ficamos muito espantados com sua presença. Mas não demorou para o espanto se tornar hostilidade e fomos ásperos com o jovem, o mandando embora. Nesse momento, Alberto, com lágrimas nos olhos, disse: "Geraldo e mãe, eu sei que fui malvado, cruel e muito mal agradecido com vocês, mas eu vim de longe e quero apenas conversar com vocês. Eu sei que fui um dissimulado, traidor, mentiroso e que causei muito sofrimento a vocês. Mas me deixe conversar com vocês e procurar tentar resolver as coisas. Se depois dessa conversa não obtiver o que desejo, então vocês podem fazer o que quiserem comigo. Podem me expulsar da casa de vocês. Podem me bater e até me matarem se isso fizer vocês ficarem bem. Depois dessa conversa, eu deixarei vocês em paz se eu não conseguir o que desejo." Nesse momento, eu e Agnes decidimos ter uma trégua com Alberto e decidimos escutar o rapaz. Mas desta vez eu disse: "Você sabe que não temos nenhuma confiança em você, Alberto. Depois de tudo aquilo que você aprontou comigo e com sua mãe, nunca mais te vi com os mesmos olhos. Diga o motivo da sua visita." E Agnes, minha mulher, completou: "Está bem, Alberto. Por que você veio aqui, depois de tudo aquilo e como você arruinou a nossa família? Mesmo eu, que sou sua mãe, fiquei decepcionada. Toda a confiança que tinha em você foi perdida. Até queria renunciar aos meus direitos de mãe por conta de tudo aquilo que você aprontou. Você me envergonhou, Alberto." E de forma humilde, Alberto respondeu à sua mãe: "Mãe, eu sei que decepcionei você e o Geraldo. Só agora, depois de muitos anos, eu vim perceber o meu erro. O meu pai era um hipócrita e falso. E percebi que não sou digno da família. Eu não peço que me aceitem de volta. Mas pelo menos aceite que eu possa reembolsar tudo o que roubei de você e do Geraldo. Aceitem o que tenho aqui para vocês." Nesse momento, Alberto tirou do bolso da sua roupa um cheque e deu para sua mãe e eu no valor de $75.000. Nós ficamos admirados e, ao mesmo tempo, desconfiados das intenções do rapaz. E de forma séria, Agnes perguntou: "Alberto, como você conseguiu esse dinheiro? E por que veio só agora, depois desses 8 anos sem entrar em contato conosco?"
O que você está querendo de verdade? E Alberto, de forma humilde, respondeu à sua mãe: Escute, mãe. Você tem todos os motivos para desconfiar de mim. Se você e o Geraldo não me quiserem mais na vida de vocês, eu vou respeitar a vontade de vocês. Sei que não mereço o seu perdão e o do Geraldo, mas pelo menos aceite esse dinheiro que juntei com muito trabalho e determinação. Espero que ao menos eu possa reembolsar o que roubei de vocês para dar ao canalha do meu pai. E depois disso, vou desaparecer da vida de vocês. Estou pagando tudo o que roubei. Agora espero que vocês possam ser felizes sem mim. E, nesse momento, com lágrimas nos olhos, Alberto já estava se retirando de casa para ir embora, quando eu peguei no ombro do rapaz e disse: Espere, Alberto. Espero que possa nos contar a respeito de como conseguiu esse dinheiro todo. Não te prometo ter uma relação de família, mas ao menos ter uma relação amigável. Diga-nos agora. Então Alberto disse a nós que, depois que descobriu que tínhamos vendido a casa, ele ficou destruído emocionalmente, após seu pai ter confessado a verdade, e se arrependeu amargamente de suas escolhas. Ele acabou vivendo nas ruas por um tempo, e depois ficou vivendo em um refúgio para sem-teto. Ele trabalhou em empregos de meio período e começou a fazer uma faculdade de medicina. Ele se formou em medicina, e agora ele era um médico renomado e ganhava um bom dinheiro. E que quando ele começou a trabalhar, a primeira coisa que ele fez foi juntar esse dinheiro que ele tinha roubado por causa do seu pai, e que ficou procurando por muito tempo o nosso paradeiro e, após conseguir os serviços de um detetive particular, ele conseguiu nos encontrar. Ele não desistiu de procurar por nós, e Alberto disse a nós: Então foi isso, mãe e Geraldo. Podem ficar tranquilos que não assaltei nenhum banco, e muito menos eu me envolvi com o crime organizado. Tudo isso aqui é fruto de trabalho e esforço. Podem perguntar ao Conselho de Ética e Medicina ou ver a minha ficha na justiça, diferente do canalha do meu pai, que só com aquele baque descobri que nunca me quis de verdade. Aceitem o pagamento de tudo que roubei. Sei que não mereço estar na família, mas pelo menos espero poder restituir tudo o que roubei. É isso, Geraldo e mãe. Agora eu vou me retirar e desejo do fundo do meu coração que sejam felizes. Alberto mais uma vez estava se retirando. Desta vez sua mãe o parou e disse: Alberto, esse já é um grande passo. Seu padrasto e eu não vamos prometer aceitar você novamente em nossas vidas, mas podemos ao menos ter uma relação amigável, mas sem muito envolvimento, porque somente o tempo dirá se você realmente está falando a verdade ou não. Mas fico feliz que você tenha encontrado o seu caminho. E nós três nos despedimos de forma amistosa, e Alberto foi para sua casa. O contato foi se restabelecendo aos poucos, e nós até permitimos que ele tivesse contato com seus meios-irmãos, mas supervisionado por sua mãe e eu, pois os meninos ainda não confiavam nele, e nós entendemos o motivo deles terem essa desconfiança. Alberto aceitou toda essa desconfiança e percebeu que merecia aquilo, apesar de ser um grande médico e um ótimo profissional. Mas nossa família ainda não tinha uma confiança 100%. Já eu e Agnes decidimos guardar aquele dinheiro para o fundo universitário dos nossos filhos gêmeos e garantir o futuro dos meninos. Um dia, em que Alberto estava no seu consultório, ele recebeu uma visita inesperada. E para sua decepção, a pessoa era nada menos que Ivan, o seu pai. O homem, novamente tentando usar um jogo de manipulação e com histórias tristes, queria se aproximar de Alberto, mas desta vez o rapaz, de forma firme, respondeu para seu pai: Escute, senhor, a única coisa que vai obter de mim é o meu desprezo e a minha rejeição. Por culpa da sua manipulação, eu perdi tudo e quase afundei de vez na vida. Não vou mais acreditar em nada que sair dessa sua boca imunda. Agora, depois de anos, quando o meu casamento foi cancelado, você retornou? De jeito nenhum, senhor. Você perdeu o seu tempo vindo aqui. E Ivan ficou indignado e dizendo que ele estava sendo um péssimo filho e que não estava honrando o seu pai e que ele tinha motivos para ter desaparecido, mas agora poderiam se unir novamente para arruinar o nosso casamento outra vez e que tudo daria certo agora. Mas Alberto, dessa vez com fúria, disse para seu pai: Você não fez nada que merecesse a honra de um filho. O único de fato que merecia tudo isso era o Geraldo. Ele sim era um verdadeiro pai. Se pudesse voltar no tempo e corrigir tudo, nunca teria deixado você voltar à minha vida
e me fazer de fantoche em suas mãos. Agora é o senhor que está sobrando aqui, mas para assegurar que você nunca mais chegue perto de mim, vou pedir à justiça uma ordem de restrição para impedir que se aproxime de mim. O senhor arruinou a minha vida uma vez. Não vai arruinar de novo, senhor. Ivan ficou enfurecido com as palavras do filho e se recusou a sair do escritório. Sem pena, Alberto acionou os seguranças do hospital para que levassem o seu pai dali e, como prometido, pediu uma ordem de restrição impedindo Ivan de se aproximar dele. Com o tempo, a relação de Alberto com nossa família foi se construindo aos poucos. E um dia Alberto conheceu uma enfermeira no hospital com quem iniciou um relacionamento. Após 2 anos de namoro, ele pediu a moça em matrimônio. A moça aceitou o pedido, e com 1 mês de preparo para essa grande ocasião, eles se casaram. Desta vez, Alberto convidou sua mãe, a mim e seus irmãos gêmeos para o casamento, custeado por ele mesmo. Desta vez, Alberto fez homenagens a mim e a sua mãe diante de todos ali presentes, o que deixou a nossa família emocionada e Alberto, mesmo com sua noiva ao seu lado, não se afastou de nós em nenhum momento. E assim teve uma verdadeira reconciliação. Alberto até me abraçou e desta vez sentia que era algo genuíno e verdadeiro. Algum tempo depois, sua esposa engravidou e eles tiveram um menino. Alberto colocou o meu nome no seu filho, Geraldo, como uma homenagem a mim e como uma forma de demonstrar seu total e completo arrependimento. Eu fiquei feliz com a homenagem, junto com Agnes e meus filhos gêmeos, que viram que dessa vez Alberto tinha mudado. Já Ivan ficou proibido de se aproximar dele, com risco de ser preso. O homem continuou sendo como minha esposa Agnes o definia, como um perdedor e alcoólatra. Nada mais tinha salvação em Ivan. E Alberto agora restava seguir em frente e não olhar para trás. Prometeu que nunca iria repetir os erros do seu passado e nem deixaria seu filho passar por tudo o que ele passou, restabelecendo assim a comunhão com a família. E eu agora estava em paz com a minha família, com os meus gêmeos e com o amor da minha vida, Agnes. Moral da história: alguns erros não podem ser consertados e alguns atos não podem ser perdoados. Pense bem antes de fazer coisas das quais nunca mais ninguém irá acreditar em você. O perdão pode nos libertar, mas a falta de confiança sempre vai estar presente e nunca mais a pessoa será vista com os mesmos olhos. A confiança quebrada uma vez não pode mais ser restaurada. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado.